volta com um quadro que vocês pediram para virar permanente, então é permanente, 2 vezes por mês aqui no canal Mônica Responde. E como sempre, assim que eu aviso no Instagram, vem muita pergunta, mais de 100 perguntas, então fica impossível ter um programa só. Então essa vai ser a primeira parte, na próxima segunda tem a segunda parte para você não perder nadinha das principais perguntas que eu consegui ler. Boas? Várias. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, ansiosíssima para pegar as perguntas que vocês mandaram para mim no Instagram. E a gente já começa ali, né? Queria saber se posso usar tonalizante após o primeiro trimestre. Quem tá falando é a Carol. Carol, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, o que que pode, o que que não pode pro cabelo. Mas respondendo sobre tonalizante, a minha dica é: fotografa a parte de ingredientes desse produto e leva para o seu obstetra dar uma olhada. Se ele perceber que tem produtos que podem ser perigosos, ele vai falar que não. Cada marca é diferente, eu não consigo falar para você pode ou não pode, sem que você tenha os ingredientes por aí, e o seu obstetra que vai conseguir te orientar melhor. Em alguns casos, ele pode falar, pode, mas coloca uma touquinha para não ter contato com couro cabeludo, vai falar para você evitar. Então fala sempre com seu obstetra antes de usar qualquer produto no seu cabelo, na sua pele, seja um produto de estética, seja qualquer tipo de produto, tá bom? A Amanda perguntou assim, quantos dias dura a ovulação? Gravei tanto vídeo de ovulação hoje que se eu te contar você não acredita. Mas grosseiramente a ovulação 12 a 24 horas, ou seja, o óvulo fica pouco tempo disponível para ser fecundado. Mas para compensar, o espermatozoide sobrevive de 3 a 5 dias dentro do corpo da mulher para aumentar a chance ali de fecundação. Aí a Bia perguntou o seguinte, Mônica, o que foi mais difícil na sua vida até hoje? Algo que você não esquece o quanto foi difícil. Bia, eu já tive vários momentos difíceis na minha vida, mas nenhum insuperável. Na verdade, eu tento pegar o aprendizado de tudo isso. Então eu tive momentos dolorosos, a perda da minha avó, do meu avô, que faleceram. Mas ao mesmo tempo, é a lei da natureza, são coisas que eu não consigo controlar, mas então eu pego todo o aprendizado de tudo isso para não ficar sofrendo. Mas vou dizer assim, que o mais recente foi o ano talvez de 2017, foi um ano muito difícil para mim, pro Flávio, que a gente trabalhava muito, não via luz no fim do túnel, e eu cheguei a pensar desistir do Almanaque dos Pais algumas vezes, que era uma coisa que eu amava fazer, para eu procurar um emprego convencional. Mas deu certo, eu continuei insistindo, com muitas dificuldades. Você não imagina o quanto foi difícil, mas valeu a pena insistir, que hoje eu tô aqui e você tá aqui me ouvindo, e isso pra mim não tem preço. A Nath perguntou o seguinte, Mônica, faz um vídeo falando que tipos de remédios grávida não pode tomar e por quê? Nath, por vias de regra, a grávida não pode tomar nenhum remédio que não seja prescrito pelo médico dela. O médico, além de avaliar o remédio, o benefício que vai trazer, ele vai avaliar também os riscos antes de prescrever. Eu não falo aqui no canal nome de remédio, porque eu tenho muito medo de automedicação, então eu não falo, e principalmente para gestante, tentante e mãe de criança, eu acho que o risco é ainda mais elevado, porque você está colocando em risco ainda a vida do seu filho, então, por favor, nenhum remédio deve ser tomado sem prescrição médica, mesmo aqueles que a gente considera seguros, aqueles que você pode pegar na farmácia, na prateleira, muitos deles são super perigosos. Inclusive, já fiz até alguns vídeos sobre isso aí no canal, eu não tô lembrando o nome agora, mas eu falo bastante que automedicação não, e somente com prescrição e orientação do seu médico para tomar qualquer remédio, combinado? A Ju fez uma pergunta pegadinha aqui pra mim, hein, Ju? Vou ter que me revelar. Mônica, como foi a volta do corpo na segunda gestação? Te adoro. Ju, adoro ter você comigo, é muito gostoso. Meu corpo não voltou. Exato, eu continuo com sobrepeso, tô mais gordinha. Quando eu engravidei da Lari eu tava magra, mas depois que a Lari nasceu eu não consegui voltar ao corpo. A culpa é da gestação? Não, a culpa é da Mônica. Eu tive um problema, vamos dizer assim, que foi, eu engravidei do Lucas, então eu comia bastante. Eu amamentava o Lucas, e na amamentação a gente come até mais do que na gravidez, afinal nosso filho tá maior, né? E aí, na sequência, engravidei da Larissa, continuei comendo muito. Depois, eu amamentei a Larissa por 1 ano e meio, continuei comendo bastante. Durante esse período tão longo, que foi de 2010 até 2013, quase 2014, eu estava comendo como um leão, mas eu tinha ali muita coisa para queimar, que eram os meus filhos consumindo parte dessa caloria. Quando a Lari parou de mamar,
não tinha mais ninguém para dividir essas calorias comigo, elas continuaram comigo, e eu tinha o hábito de comer mais, um estômago maior por conta de eu estar comendo essas porções maiores, e a falta minha de disciplina de entrar numa dieta. Então eu não voltei meu corpo e eu tenho total consciência que a culpa é toda minha. E é claro, né, à medida que o tempo vai passando, o nosso metabolismo vai ficando mais lento. Então eu tô com a influência do metabolismo lento, com a fome de leão, e eu ainda não me peguei ali para pegar, ter disciplina e emagrecer. Então não voltei ao meu corpo. A Maria Flor perguntou assim: Mônica, é possível detectar uma gravidez apenas no dia do ultrassom após vários negativos? A gente conhece alguns históricos de que isso aconteça, mas o padrão, na verdade, é você descobrir pelo menos com um exame de sangue chamado beta-HCG quantitativo, que ele é mais sensível e ele mostra a quantidade desse hormônio no seu corpo. Então já teve gente que identificou só com ultrassom? Já teve, mas o seu médico ele também consegue identificar através do toque, ali colocando a mão no lugar certo, na barriga, ele consegue identificar se tem alguma coisa ali ou não. Mas sim, é possível isso acontecer, mas é muito difícil. É mais comum a gente ter uma gravidez psicológica, e eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, que eu vou deixar aqui no card pra você, tá bom? A Gabi perguntou: Mônica, és médica? Não, Gabi, não sou médica, não sou profissional da saúde, eu sou uma mãe apaixonada pelo mundo materno. Por sinal, o Almanaque dos Pais comemorou 6 anos no dia 13 de janeiro, e adivinha? Eu esqueci de comemorar. Mas faz 6 anos, então, que o meu trabalho é só falar sobre maternidade. E eu tenho muitos médicos que eu consulto quando eu vou falar de algum assunto específico sobre saúde que não tem ainda esse conteúdo lá no site. Aí eu vou atrás de médicos para tirar minhas dúvidas. A Dayana perguntou: Mônica, não tive o sangramento da nidação. É normal? Dayana, super normal. Na verdade, é mais normal não ter do que ter. Cerca de 30% das gestantes apresentam algum tipo de sangramento nesse período, ou seja, a cada 10, somente 3 apresentam sangramento. É mais natural que ele não aconteça. Ah, ele aconteceu, é sinal de alguma coisa? Não, se é um sangramento por conta da nidação, você pode ficar tranquila, não é sinal. Mas se ele está seguido de dor, se ele tem junto, né, no fluxo ali, tem que ser um sangramento muito discreto, aquele que não vai encher um absorvente. E se ele tiver algumas plaquinhas de sangue, aí sim você tem que avisar o seu médico e dar uma olhadinha se está acontecendo alguma coisa. A Jennifer pediu o seguinte: Mônica, conta um pouco como foi quando você quebrou o pé. Quem cuidou das crianças? Como foi? Se você não conhece essa história, eu vou resumir ela para você. No dia do aniversário da Larissa, de 1 mês, eu estava descendo as escadas da minha casa, eu moro num sobrado. Não estava com nenhuma criança no colo, mas eu estava segurando Moisés, algumas coisas. E eu pisei em falso, porque tem um platô, né? Tem um nível de escada, um platô, depois outro nível. Eu achei que eu já tava no platô e eu não tava, faltava um degrau pra chegar. Eu pisei em falso, virei meu pé e eu quebrei meu pé, tá? No dia do aniversário da Larissa, de 1 mês. E o Flávio já estava trabalhando normalmente, então ele já estava precisando sair cedo e voltando tarde por conta do trabalho, que a licença paternidade no Brasil é uma vergonha, é um absurdo. E aí estava eu com um filho de 1 ano e 7 meses e uma filha de 1 mês. O que eu ia fazer com o pé quebrado, né? E o Lucas eu tinha tirado da escola, porque ele sofreu maus tratos na escola. Eu já contei isso num outro vídeo. Se eu achar, vou deixar ele linkado aqui pra você também. Que o Lucas sofreu maus tratos, eu tirei assim que a Larissa nasceu. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim: Mônica, eu posso te ajudar, só que eu não posso ajudar você na sua casa. Porque minha mãe e meu pai cuidam de um tio meu que é excepcional. E ele, nessa época, ele tava passando por uma série de cirurgias por conta de megacólon. Ele tava com aquela bolsa, sabe, que o presidente também tá usando? Que fica ali o cocôzinho do lado. Então, tava com uma bolsa dessa. Então, ela não podia deixá-lo lá, né? Apenas aos cuidados das enfermeiras. Ela precisava estar presente. E aí, ela falou: eu te ajudo, mas você vai ter que vir pra minha casa. Então, lá fui eu, com o Lucas e com a Larissa, pra casa da minha mãe, pra ela me ajudar. Pra eu poder cuidar dos dois, porque com o pé quebrado eu não podia pôr o pé no chão, eu não podia fazer nada, tá? Eu tinha que ficar com o pé pra cima por conta da queda, e eu não tinha como, imagina, pegar a Larissa, pegar o Lucas, trocar fralda, dar mamar, fazer comida, eu não tinha como fazer nada disso. Então foi minha mãe que me ajudou. Eu passei 3 semanas em Taubaté. O certo eram 4? Eram 4. Depois eu precisava fazer uma série de outros exames, ver como é que tava o pé, não sei o quê. Eu precisava. Não fiz. E muito errado isso, não me imitem, por favor. Não tô falando isso pra você fazer e vai dar certo. Eu não fiz realmente por ser impossível pra mim naquele momento. Quando eu voltei pra cá, eu já tirei a bota, comecei a usar tênis apertado. Isso já com orientação do ortopedista, claro. Eu usava um tênis bem apertadinho pro pé ficar ali no lugar pra eu não mexer muito.
bastante meia, e aí eu já fui atrás de escola pro Lucas, tentar voltar à rotina, aí quando eu chegava eu tinha que deixar meu pé pra cima, então teve assim, uma série de coisas que eu precisei fazer, né, de cuidados. Mas quando acabou esse processo todo, eu mesma acabei me dando alta, porque já tava perfeito, nunca mais doeu, ficou tudo direitinho. Mas eu precisava ter ficado 4 semanas sossegada e eu não pude. E eu tive a sorte, na verdade, que o ortopedista conseguiu entender a minha rotina, a minha vida, para poder permitir que eu fizesse isso. Na verdade, assim, ele permitiu com uma série de restrições, e as restrições eu precisava seguir. Então eu segui todas direitinho para não complicar, mas eu precisava voltar à minha vida normal e colocar as crianças também numa vida normal de novo. Essa foi a minha saga do pé quebrado. E a Nath perguntou assim, Mônica, qual é o melhor momento ou idade, né, para ter um bebê? Nath, essa eu acho que é a pergunta mais difícil de se responder. Por quê? Porque o momento certo para mim pode não ser para você, e o momento ideal eu acredito que não existe. Se você fala, antes de ter um filho eu quero conhecer tais lugares. Até você fazer tudo isso, talvez você esteja demorando demais e perdendo time para ter pique, para ter etc e tal. Aí se você fala, o momento ideal é que depois que eu tenha estabilidade profissional. Se você for procurar aquela estabilidade perfeita, talvez o tempo tenha passado demais. Aí você fala, então o momento ideal é quando eu for nova que eu tenho pique para poder fazer tudo isso. Então, de repente, se você for ter nova, você não vai conseguir se dedicar para ter a carreira que você gostaria. Então, o momento ideal, eu acho que é aquele momento que você sente que você pode ter um filho, que você consegue arcar com isso. Eu não acho errado as pessoas que abrem mão de carreira para filhos. Eu não acho errado as pessoas que não abrem mão de carreira para ter filhos. Eu não acho errado quem tem filho cedo e aí, à medida que os filhos vão crescendo, vai se dedicando mais à carreira e assim, à medida que eles crescem, a renda também vai crescendo para poder suportar aquele crescimento da criança, que ela consome mais, que a escola consome mais, que pode guardar dinheiro para uma faculdade. E eu também não sou contra quem busca toda essa estabilidade antes de ter um filho, com medo que se for antes vai acabar tendo um declínio na carreira e não conseguindo prosseguir com a sua carreira mesmo. Então, o momento ideal é o momento que você tem um parceiro bacana, que vai ser um mega pai pro seu filho. O momento ideal é aquele momento que você se sente pronta para isso, e não importa se você tem 20, 30 ou 40 anos. O momento ideal é o momento que seu coração também já tá pedindo para chegar um filho. E o momento ideal também é quando aparece uma gravidez surpresa e de repente você começa a se encantar com esse mundo. O meu momento ideal foi quando o médico mandou eu engravidar. Eu não tinha planos para isso, Flávia, a gente não falava sobre isso, e o médico falou que eu deveria engravidar por conta dos tumores que eu tenho no fígado, que eles poderiam crescer e depois, uma gravidez mais tardia, poderia dar problema. Eu tinha 30 anos e eu engravidei do Lucas logo na sequência. Então, acho que o momento ideal é o momento que eles chegam mesmo, e a gente se vira nos 30 para poder fazer com que tudo dê certo. Não damos conta de tudo, independente do momento, não dá para dar conta de tudo. Mas, incrivelmente, sem a gente dar conta de tudo, dá tudo certo. Então, se a gente quer, se a gente se apega, se a gente se dedica, vai dar certo no final mesmo a gente não dando conta. Então, o momento ideal é o momento que você se sente preparada para esses desafios ou quando ele aparece de surpresa na sua vida e você resolve encarar. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Segunda-feira tem mais. Tem muita pergunta boa aqui ainda. Talvez eu tenha que fazer uns 20 seguidos. Tem umas 200 perguntas. É muito difícil selecionar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Te vejo no próximo vídeo.